Fala comunidade, tudo bem? Aqui é Adelar Fernandes, estamos para mais um vídeo dos 12 Passos com Jesus. E o vídeo de hoje então é Viver como Jesus viveu. Vamos ver lá então 1 João 2, do 5 ao 6. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Bom, viver como Jesus viveu. Quem não quer? Quem não quer ter aquela palavra certa, o conselho para seu amigo, para quem está por perto? Quem não quer carregar o poder para curar as outras pessoas? Ou até, o que é melhor, ter a intimidade mais próxima que podemos ter com Cristo, com Deus, como assim Cristo teve com Deus. Seria um prato cheio para qualquer coach hoje em dia, né? Poder carregar isso e entregar para as outras pessoas. Outro dia eu estava na conexão, nós os irmãos aqui na conexão que a gente faz na igreja, e nós estávamos falando sobre isso, sobre o aperfeiçoamento no amor, sobre andar como Jesus andou. E sabe de uma coisa? Deus não é egoísta. Ele quer que nós sejamos como Ele. O padrão de Jesus é nós sermos como Ele é. E ainda melhor, Ele fala que por nós estarmos conectados a Ele, e Ele está conectado ao Pai, nós faremos coisas iguais ou maiores que Ele. Mas eu te digo hoje, nesse vídeo aqui nós vamos falar de duas formas de como nós alcançar esse padrão de viver como Jesus viveu. A primeira forma é nós cuidarmos dos ambientes a quais nós estamos, a quais nós nos relacionamos com as outras pessoas. A outra forma é adquirirmos a maturidade, e uma coisa vai influenciar na outra. E falando em ambiente, o ambiente nos traz um crescimento quando nós estamos principalmente conhecendo a Cristo ou na nossa caminhada. Assim como uma criança, que o ambiente desenvolve a personalidade, assim quando estamos em Cristo, o ambiente que convivemos e o que escolhemos estar é o que vai dizer como vamos crescer na caminhada em Cristo. A palavra nos compara a plantas que onde são bem plantadas vão dar frutos no tempo certo. Quando eu conheci a Cristo, eu conheci numa igreja muito abençoada, mas na minha imaturidade eu acabava ouvindo muitas pessoas falando: isso é pecado, aquilo é pecado, tu não pode assistir TV, tu não pode tomar coca, tu não pode fazer tatuagem, todas essas coisas era pecado, e eu ficava com medo. Como que eu vou conseguir viver como Jesus viveu nessa paranoia? Ou outras igrejas que eu vi também, as pessoas acabavam sendo mais desleixadas. Nada é pecado, era o inverso disso. Podíamos mentir, podíamos falar palavrão, podíamos, quem sabe, fofocar, falar mal das outras pessoas. Enfim, esse ambiente em que vivemos deve ser um ambiente saudável. Devemos escolher lugares com pessoas que falam coisas boas, pessoas que vivem uma vida verdadeiramente, não só vivem de imagem, mas no seu dia a dia vivem como Cristo. Nós somos parecidos, muitas das vezes, com as pessoas, com nossos mentores, com as 5 pessoas que nós nos relacionamos. Nós vamos ficar mais parecidas com elas. Então nós devemos ter cuidado com isso. Claro, em qualquer lugar que nós estaremos, terão pessoas ruins, seja no trabalho, seja na escola, até mesmo na igreja tem pessoas que estão buscando ainda melhorar, e elas podem não ser uma boa influência. E aí que entra o segundo tópico: precisamos ter maturidade. Mas antes disso, falando sobre maturidade, deixa eu falar um pouco sobre como o ambiente influencia no nosso crescimento. Eles fizeram uma vez, os cientistas, uma experiência. Eles pegaram 5 macacos, colocaram numa jaula e numa escada colocaram bananas.
E aí davam comidas, mas aquela banana era muito mais apetitosa. E então o primeiro macaco subiu a escada correndo para pegar a banana. Só que quando acontecia isso, eles jogavam água fria nos outros macacos. Então toda vez que o macaco subia para pegar a banana, os outros acabavam sendo molhados por essa água fria. Então eles começaram a fazer o quê? Quando cada macaco subia para pegar a banana, os outros 4 iam lá, batiam neles. Até que eles começaram a ficar com medo de subir na escada. Então eles começaram a trocar. Pegaram um macaco, tiraram e botaram um novo macaco. Esse novo macaco, sem saber, subiu na escada, os outros 3 bateram nele. Os outros 4, aliás. E aí eles foram trocando macaco por macaco. Até que só tinha o último macaco, o mais velho. E aqueles que vinham chegando iam aprendendo a ter esse costume de quem subia na escada ia apanhar, porque senão vinha água gelada neles. Até que tiraram o último macaco. E só tinha macacos novos. E essa rotina acontecia mesmo assim. Mesmo que eles não eram mais molhados por a água. Mas se criou uma cultura lá dentro de que quem subia na escada apanhava. Ninguém sabia o porquê, mas era assim que se fazia. Então, gente, para nós sabermos como nos relacionar, qual ambiente pisar, e para que a gente não venha cometer erros de andar no automático, nós precisamos ter essa maturidade que nós vamos ver agora. Mas então, o que é essa maturidade que a Bíblia nos fala? Maturidade não é o tempo em que a gente passou de vida, mas sim o quanto se formou de Cristo dentro de nós. A Bíblia até nos fala sobre 2 tipos de filhos, que Deus ama, mas um é o técnico e outro é o huios. Lá no original, no português a gente perde um pouco essa distinção, mas quando ele fala no filho técnico, é um filho que ainda está dando os primeiros passos, é o recém-nascido. Sabe que a Bíblia fala sobre ainda comermos do leite da palavra? Já o huios é um filho maduro, um filho que já anda como um herdeiro de Cristo. E para quem está chegando agora no Evangelho, não tem problema ser o técnico, ser aquele filho ainda que se alimenta do papá, que se alimenta ainda de pregação, que se alimenta de vídeos, até mesmo nessas nossas aulas, né? Mas com o tempo nós temos que se comportar como verdadeiros herdeiros, buscando por nós mesmos essa maturidade junto com Cristo. Mas aí tu pode me perguntar, como que vamos fazer isso? É simples, é muito interessante que a gente é muito parecido com o que nós contemplamos. Por exemplo, nós ficamos parecidos com os mentores que nós admiramos, com as bandas que lá na juventude nós gostávamos. Nós acabamos nos vestindo e nos comportando como essas pessoas. E é igualmente no Evangelho. Nós podemos separar aqui três atitudes que nós podemos mudar. Por exemplo, começar a ler a Bíblia diariamente. E não ler a Bíblia para justificar o que nós fazemos ou para apontar para as outras pessoas, mas ler a Bíblia contra nós mesmos. Nós precisamos usar ela para nosso crescimento. Outra forma também é nós orarmos, jejuarmos. Quanto mais tivermos do Espírito Santo em nós, quanto mais nos prepararmos, nos limparmos das coisas desse mundo e recebemos o que Deus tem para nós, mais parecidos seremos com Ele. E uma terceira, que pode linkar com a busca na palavra, é nós meditarmos. Meditarmos tanto no que a palavra nos diz, como também meditar sobre quem nós somos, como nós estamos andando na nossa vida com Cristo, na nossa vida secular, como nós nos comportamos, aquilo que a gente tem de melhor, que a gente precisa continuar, mas aquilo que a gente precisa talvez restaurar, que a gente precisa mudar totalmente. Isso a gente pode ouvir diretamente de Deus nas nossas orações. A gente pode, nossa análise, entender como estamos. E também, do jeito às vezes que a gente não gosta, de outras pessoas. Os nossos amigos. E às vezes, assim como Davi fazia, saber ouvir a opinião dos nossos inimigos.
Quem sabe ali não tem uma riqueza de crescimento para nós. Talvez os nossos inimigos é que têm coragem de nos falar: você está errado nisso. E talvez o nosso orgulho não permita. Que sejamos então maduros, que sabemos qual ambiente vamos andar e qual a postura que temos que ter. Então, irmãos, viver essa vida como Jesus viveu é uma bênção. Viver com propósito, ter alegria e abundância. Claro, vamos ter que deixar aquela bagagem que não vai nos ajudar no caminho. Teremos que deixar nosso fardo pesado e pegar o fardo de Cristo que é leve. Mas, como o discípulo de Jesus fala, para onde iremos se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Nós já temos a vitória em nossas mãos. Só precisamos seguir essa caminhada com Cristo. Até o próximo vídeo.